Então vamos lá, pessoal, né? Para a gente encontrar as autofunções do momento angular, a gente tem, em primeiro lugar, que começar a trabalhar explicitamente em coordenadas esféricas, tá? Que é o tipo de problema que a gente está interessado, que são descritos em coordenadas esféricas. Aqui tem um resumão, tá? De tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar sobre coordenadas esféricas, né? Algumas coisas vocês já sabiam, né? Por exemplo, aqui a relação entre as coordenadas cartesianas x, y e z com as coordenadas esféricas r, θ e φ. Isso aqui vocês já sabem, né? Existem, isso aqui vocês sabem também na mecânica clássica, que a gente pode definir versores, né? Os vetorizinhos unitários nas direções r, θ e φ. São três vetores mutuamente ortogonais, né? O vetorzinho aqui, ER, é um vetorzinho de módulo 1, aponta sempre na direção do vetor R. Né? Então, e que direção é essa? Bom, é a direção que vai dar origem aqui, origem do sistema de coordenadas, até a posição da partícula. Esse é o vetor R. E o versorzinho ER tem a mesma direção, só que módulo 1. Tá? E o Eθ e o Eφ, eles formam junto com o ER, eles formam um triedro mutuamente ortonormal, tá? De três versores. Se você quiser saber a relação entre esses vetores ou versores e as coordenadas cartesianas e os ângulos θ e φ, estão aqui, tá? O vetorzinho R tem essa cara aqui, né? Em função dos versores em coordenadas cartesianas, né, o I, J e K, que apontam nas direções x, y e z, respectivamente, né? Mas isso eu já falei para vocês em mecânica clássica. É uma coisa que, inclusive, é fácil de deduzir olhando a figura aqui. Basta você decompor os versores nas direções x, y e z. Uma coisa que não é tão fácil assim de deduzir é a cara do operador nabla, né, em coordenadas esféricas, né? Mas a cara dela está aqui, ó. Tá? Vocês viram também isso provavelmente em outro curso, como eletromagnetismo ou física matemática, tá? Ou física 4, ou cálculo 4, não sei. Em alguma disciplina vocês com certeza viram a dedução de uma expressão como essa para o operador nabla, a partir do qual a gente calcula gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, etc. Então, em coordenadas esféricas, ele tem esta cara aqui. E, além disso, né, dá pra gente pegar essas expressões aqui, ó, para os versores e encontrar algumas derivadas parciais. São coisas que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Então, basta você pegar essas expressões aqui, derivar em relação a θ, em relação a φ, você vai encontrar algumas coisas, algumas relações com estas caras aqui. Além disso, a gente vai precisar também de alguns produtos escalares. Ó. Um produto escalar do versor Eθ com a derivada de Eθ em relação a θ, por exemplo. Isso dá zero. É só fazer a conta, tá? Não vou fazer aqui porque é muita conta desnecessária. Eu já fiz uma vez na minha vida, eu acho que já é o bastante. Todo mundo tem que ter visto isso pelo menos uma vez e tem que ter feito essa conta pelo menos uma vez. Senão você não é realmente um físico ou um engenheiro físico. Ou engenheira física. Ou física. Bom, e aí vai, né? Todas as derivadas parciais de todos os versores e todas as derivadas, tá? Tá tudo aqui esquematizado, tá? Você tem que fazer a conta para descobrir o porquê, né? Mas a conta não é muito difícil não, bem, gente? Mas é um pouquinho trabalhosa, só isso. Bom, então isso aqui a gente vai usar para encontrar expressões para os versores, para os versores não, para o momento angular em coordenadas esféricas, tá bom, gente? Por exemplo, ó, a gente sabe, né, que o momento angular em coordenadas cartesianas ele é um Lx na direção x, mais é um Ly na direção y, né? Mais um Lz na direção z, né? Aqui eu coloquei o chapeuzinho, mas eu na verdade gostaria de tirar o chapeuzinho dali para não dar a impressão que isso aqui são operadores, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o chapeuzinho aqui sobre o L, porque ele é um operador. Lx, Ly e Lz, a mesma coisa. Agora, o I, J, K, eles são vetores que apontam nas direções x, y e z. Né? Aqui é o K, né? Tudo bem?
E eu quero, só que isso aqui está em coordenadas cartesianas, eu quero escrever isso daqui em coordenadas esféricas. Ou seja, né, eu quero escrever esse L, né, que é um vetor, só que ele também é um operador, né, com 3 coordenadas. Um L, sei lá, um LR, né, na direção do versor ER, mais um L θ na direção do vetor Eθ, colocar a flechinha, né, mais um Lφ na direção do versor Eφ. Né? Sendo que ER, Eθ e Eφ são esses 3 vetores aqui, que definem as direções, né, nas coordenadas esféricas. Eu quero escrever então o vetor momento angular como um operador desta maneira aqui, não em relação aos eixos coordenados cartesianos, mas em relação a esses 3 versores nas coordenadas esféricas. Bom, como eu faço isso? Eu tenho que relembrar que o momento angular é o produto vetorial do vetor posição com o vetor momento. E aí eu faço a quantização, né? Quantiza isso daí, eu coloco o chapéu sobre todo mundo, né? O R também tem o chapéu aqui, só que o R é muito simples, né? O operador posição é simplesmente a posição, é o vetor posição, exatamente. Então eu quase nunca coloco o chapéu sobre o X, nem o Y, nem o Z, né? E nem o R também, portanto, porque o operador X é o próprio X e assim por diante. Bom, mas o operador momento, não. Né? O operador momento em 3 dimensões é menos I, H cortado, operador nabla, que é o operador derivada em 3 dimensões. Né? Em coordenadas cartesianas, né, este operador aqui, né, você pode até pôr um chapeuzinho sobre ele, porque ele é um vetor na verdade, né? Apesar de ser um operador como vetor. Ele é um del x na direção x, né? Del x não do vetor aqui, mas de alguma coisa que você vai colocar aqui para derivar, né? Mais o del y, né? De alguma coisa na direção y, mais um del z de alguma coisa aqui, né? Na direção z. Mas isso daqui são coordenadas cartesianas, x, y e z. Coordenadas esféricas, esta daqui é a cara do operador derivada em 3 dimensões, o operador nabla. Então, eu tenho que colocar aqui no lugar deste operador, para calcular o momento, este operador com a cara de coordenadas esféricas, certo? Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu tenho que o operador posição, né, é a posição em módulo na direção do versor, que aponta na direção da posição, né? Como eu tinha dito aqui antes, né, gente? O versorzinho ER aponta na direção R. Então, se a partícula está aqui, em algum instante, né, ela está a uma distância R da origem. Então, o módulo deste vetor aqui é Rzinho. Então, o vetor, né, o vetor posição R tem o módulo R apontando na direção do versor ER. Faz sentido, né? Que está escrito aqui, né? Só que eu, para escrever, ou geralmente é o que se faz numa convenção de notação, né? Coisas que estão em negrito são vetores, coisas que estão em fonte normal são grandezas escalares ou operadores, enfim. O operador teria que ter um chapeuzinho em cima, né? Bom, portanto, né, se o operador momento é isso daqui, o operador posição é isso daqui, e o momento angular, né, o operador momento angular aqui, é o produto vetorial de R com P, então é isso aqui que eu tenho que fazer, esta conta, né? Menos IH cortado, e aí o produto vetorial de R com o operador nabla. Sendo que o operador nabla é aquele lá, ou esse aqui que eu copiei para cá de novo. Este é o operador nabla, né? Ele tem 3 componentes na direção ER, Eθ e Eφ. Bom, fazendo a conta, gente, só fazer aqui, né, ó, a conta do ER, deixa eu apagar tudo. ER, né, eu tenho que fazer o R vetorial com isso aqui, né, ó. Então eu tenho que fazer a conta de R vetorial isso aqui, R vetorial isso aqui, R vetorial isso aqui, né? Agora, o ER, né, é o versor, quer dizer, na direção R eu tenho só o ER vezes ER, aí vem o Rzinho aqui.
Então tem que fazer este produto vetorial. Aqui eu tenho o R, né, vetor com eθ. Então é o ER vetor eθ. E aqui ER vetor com Eφ. Tem que fazer estes 3 produtos vetoriais. Mas eu sei, né? Eu consigo calcular a partir daqui. Isso aí é uma notação simples, é fácil de calcular. A gente sabe como calcular produtos vetoriais desde a álgebra linear, né? E desde a geometria analítica, aliás. Fazendo as contas, ó, este primeiro aqui dá 0, né? Este daqui, ó, ER vetor eθ é o Eφ, e o ER vetor Eφ é o menos eθ. Então, né, substituindo, esse termo aqui inteiro vai para o beleléu, né? Sobra só este daqui. Tá? Aqui tem um chapeuzinho, deveria ter, né? Vou tentar corrigir isso daqui. É o vetor R, né? R vetor operador derivada é isso aqui. Reparem que não aparece o R mais, né? Ó, só aparece o θ e φ. Tudo bem? O que faz sentido, né? Porque a gente tem um momento angular, né? O momento angular tem que depender só dos ângulos, né? E é o que está dizendo aqui essa expressão. Ó. Só aparece derivada com θ, com φ, aparece o seno de θ, o eθ e o Eφ, ó, se vocês forem aqui, ó, as definições deles, não aparece o R, só aparece os ângulos. Tudo bem? Então, realmente tem cara de coisa angular mesmo, né? E é o momento angular. Então não aparece o R ali. Bom, esse aqui é o produto R vetor nabla, mas eu tenho que calcular o momento angular ainda multiplicando por menos I h cortado. Então é só fazer essa pequena adaptação aí, multiplicar isso daqui tudo por menos I h cortado. A gente tem uma expressão para o operador momento angular quântico. Isso aqui está quantizado, né? Ó, percebe, gente? Isso aqui é válido na mecânica quântica, né? Isso daqui é válido na mecânica clássica, né? Aí você quantizou, fez as operações em coordenadas esféricas, chegou aqui. Então esta parte aqui só é válida na mecânica quântica. É a cara do operador momento angular, que representa a grandeza momento angular, né? O operador representa a grandeza física. Essa aqui é a cara do operador momento angular. Não é o momento angular por si só, né? O momento angular é o que você consegue medir, a grandeza física, o observável. Este daqui é um operador e ele tem que ser hermitiano. Né? Eu não vou demonstrar aqui, né? É uma conta, uma tortura sem muita necessidade, mas ele tem que ser hermitiano. Daria para demonstrar, você tem que quebrar a cabeça para achar algum truque para demonstrar isso, que não vamos nos preocupar. E não se preocupe que não vai cair na prova isso também não, gente. Tá? Mas enfim, este daqui então é o momento angular, operador momento angular. Tudo bem? Em coordenadas esféricas, né? Coordenadas cartesianas a gente já sabe, é o Lx, direção x, mais Ly na direção y, mais Lz na direção z. É fácil, né? Mas em coordenadas esféricas, esta aqui é a cara dele. E fica claro aqui que não depende da distância, só depende de ângulos, direções. Tudo bem, gente? Bom, no próximo vídeo eu vou continuar aí até a gente encontrar expressões para o L ao quadrado e para o Lz. Tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Valeu!